Você já imaginou o que realmente acontece no mundo espiritual quando você decide deixar o passado para trás? O que Deus faz com o seu futuro quando finalmente você solta aquilo que te prende? E se eu te dissesse que existem promessas de Deus que estão completamente travadas na sua vida, não porque Ele não quer cumpri-las, mas porque você ainda está segurando o que Ele já te pediu para deixar ir? E se você descobrisse que o futuro que tanto ora, tanto sonha e tanto espera, só começa a existir no momento em que você decide soltar o peso do que já acabou? Há um segredo espiritual que poucos conhecem. Deus não constrói o novo sobre ruínas antigas. Enquanto você insiste em olhar para trás, Ele não pode te mostrar o que vem adiante. E é por isso que muitas pessoas oram, jejuam e pedem respostas, mas continuam presas em ciclos de dor, culpa, lembranças e pessoas que já não fazem parte do propósito divino. Nos próximos minutos, você vai descobrir uma sabedoria esquecida, um poder oculto que o inimigo tenta esconder de todos os filhos de Deus, o poder da entrega. A verdade é que o céu só libera o novo quando o coração está vazio do velho. E este vídeo é um convite para uma jornada de libertação, não apenas emocional, mas espiritual. Hoje você vai entender por que Deus às vezes silencia, por que certas portas não se abrem e por que o passado continua voltando, mesmo quando você pensa que já superou. Vai compreender que existem bênçãos esperando há muito tempo e que o único obstáculo entre você e elas pode ser aquilo que você ainda não teve coragem de soltar. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava te pedindo para seguir em frente, mas algo dentro de você insistia em olhar para trás? Quantas vezes uma lembrança, uma pessoa ou uma ferida antiga te impediu de viver o que Deus preparou? Talvez você esteja como a esposa de Ló, paralisado entre o ontem e o amanhã. Ou como o jovem rico, que ouviu o chamado, mas não conseguiu abrir mão do que o prendia. Ou talvez como José do Egito, ferido por traições, mas chamado a governar um futuro que ele só alcançou quando perdoou e deixou o passado em paz. Hoje, o Espírito Santo vai te mostrar que o futuro não é um lugar distante, é uma decisão. Quando você decide deixar o passado nas mãos de Deus, Ele começa a reescrever a sua história com novas promessas, novos caminhos e novas vitórias. Mas atenção, este vídeo não é apenas mais uma reflexão bíblica, ele é uma convocação espiritual. Deus te trouxe até aqui por um motivo. E há algo nesta mensagem que pode ser a chave que faltava para liberar a próxima estação da sua vida. Se você sentir que esta palavra fala com você, é porque o céu está tentando te preparar para algo novo. Antes de começarmos o estudo, quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva agora nos comentários a frase: "Sou pronto para viver o novo de Deus". Esse simples gesto é uma confissão espiritual. É como dizer ao céu: Senhor, eu estou pronto para deixar o passado e viver o teu propósito. E aproveite para curtir este vídeo agora mesmo. Quando você faz isso, está dizendo ao YouTube que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão presas no passado, precisando dessa libertação. Você se torna um instrumento de Deus para levar esperança, cura e transformação. E saiba, isso agrada o coração do Pai. Muitos usam este canal como apoio espiritual, como alimento para a alma. E você, ao estar aqui, faz parte dessa missão. Sinta-se orgulhoso, porque ao curtir e compartilhar, você está pregando o Evangelho junto comigo. Escreva também nos comentários a frase "Paz em Cristo", antes de começarmos. Esse gesto é uma forma de abrir o céu sobre a sua vida e declarar que a paz do Senhor habitará em você durante todo este estudo. Agora prepare o seu coração, porque nos próximos minutos você vai descobrir o que Deus faz com o seu futuro quando você finalmente decide deixar o passado para trás. E quero te avisar, o penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave que faltava para destravar uma bênção há muito tempo esperada na sua vida. Vamos começar. 1.
Abraão e o chamado para deixar o passado. Quando Deus chamou Abraão, ele não começou lhe prometendo bênçãos, vitórias ou riquezas. O primeiro passo foi uma separação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem divina carrega um dos maiores mistérios espirituais da caminhada com Deus. O futuro de um homem começa no momento em que ele obedece ao chamado para deixar o passado. O chamado de Abraão não foi apenas geográfico, foi espiritual. Deus estava dizendo: deixe o que você conhece, solte o que te prende e venha comigo para um destino que só eu posso te mostrar. Abraão precisou romper com o que era familiar, confortável e previsível. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia quem estava o guiando. E é exatamente nesse ponto que muitos perdem o mover de Deus. Esperam que o Senhor revele o destino antes da obediência, quando na verdade é a obediência que revela o destino. Abraão nos ensina que Deus não constrói promessas sobre o terreno do apego. Enquanto Abraão permanecesse ligado à casa do pai, ele nunca experimentaria a plenitude da aliança que Deus preparara para ele. Por isso, o primeiro movimento de fé não é receber, é soltar. Antes que Deus mostrasse a terra prometida, ele exigiu que Abraão deixasse a terra conhecida. O mesmo acontece conosco. Existem bênçãos preparadas, mas Deus não as libera enquanto o coração ainda está preso às memórias que deveriam ter sido sepultadas. Muitas vezes o céu está em silêncio, não porque Deus se esqueceu de você, mas porque Ele espera que você diga o mesmo sim que Abraão disse: Senhor, eu deixo tudo por ti. O passado de Abraão representava segurança, vínculos familiares, uma vida estável. O futuro representava o desconhecido, mas também o milagre. A obediência abriu as portas do sobrenatural. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te levar a um lugar novo, mas só pode guiar quem está disposto a caminhar leve. Deixar o passado não é apenas mudar de endereço ou virar uma página. É um ato de fé que exige desprendimento, coragem e confiança total em Deus. O passado, muitas vezes, é confortável porque é conhecido, mesmo quando dói. Há pessoas que preferem carregar a dor, que conhecem a arriscar a cura, que nunca viveram. Mas o Senhor te diz hoje: enquanto você insistir em habitar nas lembranças, eu não poderei te mostrar o amanhã. O novo de Deus é incompatível com o peso do velho. Foi por isso que Abraão teve de sair sem saber o destino, porque o destino não é revelado a quem ainda está preso ao ontem. Deus só mostra a próxima etapa quando você dá o primeiro passo. E esse passo é sempre uma renúncia. Há momentos em que Deus não muda o cenário, Ele muda o nosso coração. Abraão deixou Harã, mas o processo de deixar o passado continuou dentro dele. Mesmo depois de obedecer, ainda precisou aprender a confiar. Em vários momentos, ele se viu tentado a voltar, a resolver as promessas com as próprias mãos, a duvidar do tempo de Deus. Isso mostra que deixar o passado não é um evento, é um processo contínuo. A verdadeira libertação acontece quando a mente e o coração param de visitar o que Deus já encerrou. E talvez essa seja a sua maior luta hoje. Você obedeceu, seguiu em frente, mas o passado ainda te chama. A lembrança de uma perda, de uma traição, de um sonho que não se cumpriu, ainda ecoa dentro de você. Mas o Espírito Santo te diz: Abraão não poderia gerar Isaque enquanto seu coração ainda estava em Ur dos Caldeus. Ou seja, o cumprimento da promessa só veio depois que ele se desconectou completamente do passado. Perceba algo profundo. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, mas essa promessa só começou a se cumprir depois que ele soltou Ló. Em Gênesis, capítulo 13, vemos que enquanto Abraão e Ló estavam juntos, havia contendas, disputas e confusão. Ló representa tudo aquilo que carregamos conosco, mas que não foi chamado por Deus para a próxima fase. E talvez existam Lós na sua vida hoje.
Pessoas, hábitos, lembranças, vínculos ou culpas que te acompanham, mas que não pertencem ao seu futuro espiritual. Enquanto Abraão mantinha Ló, Deus não falava. Mas no momento em que eles se separaram, a voz do Senhor voltou a se manifestar e a promessa foi reafirmada. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Há uma lição poderosa aqui. Quando você se desprende do que te prende, Deus amplia a sua visão. Só depois que Abraão soltou o que não era mais parte do propósito, ele pôde enxergar o que o céu já havia preparado. E talvez seja isso que o Senhor queira fazer hoje em sua vida, ampliar a sua visão. Enquanto você olha para trás, só vê o que perdeu. Mas quando olha para frente, Deus começa a te mostrar o que está por vir. Há uma terra prometida diante de você, há um novo tempo preparado pelo Espírito, há relacionamentos que Deus quer restaurar e sonhos que Ele quer ressuscitar. Mas tudo isso depende da sua decisão de soltar o passado. Deus não pode encher mãos que ainda estão ocupadas com o que Ele já pediu para deixar. E talvez seja por isso que você sente que está esperando algo que nunca chega. O céu está pronto, mas suas mãos ainda estão cheias. O passado se torna um bloqueio espiritual quando o transformamos em identidade. O que você viveu foi parte da sua história, mas não define quem você é. Deus quer te dar um novo nome, assim como deu a Abraão, mas o novo nome vem depois da obediência. Antes ele era Abrão, pai exaltado, mas após obedecer e se desprender, tornou-se Abraão, pai de multidões. A mudança de nome representa uma mudança de destino. Há algo extraordinário no modo como Deus trabalha. Ele não te pede para deixar o passado porque quer te punir, mas porque quer te preparar. Ele sabe que há dores que não podem coexistir com o novo. Ele sabe que há vínculos que, se permanecerem, te impedirão de receber o que Ele reservou. Por isso, muitas vezes, a separação é necessária antes da revelação. Abraão só pôde ver Canaã depois que obedeceu à voz divina. Talvez neste momento Deus esteja te pedindo o mesmo. Sai da tua terra. Isso não significa abandonar tudo materialmente, mas espiritualmente deixar aquilo que impede o seu crescimento. Deixar a terra é deixar a zona de conforto. Deixar a parentela é romper com padrões emocionais herdados. Deixar a casa do Pai é encerrar ciclos antigos para viver a maturidade da fé. Cada um desses movimentos tem um preço, mas também uma recompensa. Porque o Deus que te pede para deixar algo nunca te priva. Ele te prepara para receber algo maior. Talvez o seu Harã seja uma lembrança, um relacionamento, um trauma, uma culpa ou até um sentimento de fracasso. O inimigo quer te convencer de que o passado é o seu lugar, mas Deus está te chamando para um novo território espiritual. E Ele não te mostra o mapa inteiro porque quer que você aprenda a confiar. A fé verdadeira é caminhar sem ver o destino, confiando no caráter de quem prometeu. Abraão não sabia onde estava indo, mas sabia que Deus era fiel. E por isso ele caminhou. Cada passo que dava era uma declaração silenciosa. Eu confio no Senhor mais do que nas minhas memórias. E é assim que o futuro começa. Não quando tudo faz sentido, mas quando você escolhe confiar mesmo sem entender. Antes de seguirmos para o próximo ensinamento, quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva agora nos comentários a frase: hoje eu deixo meu Harã para seguir o propósito de Deus. Essa declaração é mais do que simbólica, é uma decisão espiritual. Quando você escreve isso, está dizendo ao céu que aceita o chamado de Abraão, que escolhe caminhar pela fé e não pelas lembranças. Está declarando que, a partir de hoje, o passado não terá mais poder sobre o seu futuro. Prepare o seu coração, porque no próximo bloco vamos mergulhar em uma das verdades mais transformadoras da Bíblia, como José do Egito precisou perdoar o passado para viver o propósito do futuro. O que ele aprendeu no cárcere é uma das maiores revelações sobre como Deus usa as feridas antigas
para abrir portas novas. O que vem a seguir pode ser o ponto de virada espiritual que o seu coração estava esperando. 2. José do Egito e o poder de perdoar o passado. Há uma força silenciosa que aprisiona mais do que as correntes visíveis, o peso das lembranças não curadas. José do Egito conheceu essa força. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado, esquecido, e mesmo assim, Deus o escolheu para governar sobre uma nação inteira. Mas antes de José se tornar governador, ele precisou vencer o cárcere mais difícil de todos, o cárcere do coração. A história de José, registrada em Gênesis, capítulos 37 a 45, é uma das mais profundas revelações sobre o que Deus faz com o futuro daqueles que escolhem deixar o passado. A trajetória de José mostra que o perdão não é o fim da dor, é o início do propósito. Enquanto ele carregasse o ressentimento, Deus não poderia colocá-lo no trono. O futuro que o Senhor havia preparado dependia da libertação interior que José precisaria viver. E talvez essa seja a mesma batalha que você enfrenta hoje. Não com correntes de ferro, mas com correntes emocionais. José era amado por seu pai, mas odiado por seus irmãos. O ciúme deles o levou a uma das maiores traições narradas nas Escrituras. Eles o jogaram em uma cova, o venderam como escravo e fingiram que ele havia morrido. Aquele jovem sonhador, que havia recebido de Deus visões grandiosas sobre o futuro, viu seus sonhos se despedaçarem nas mãos da inveja e da injustiça. E, no entanto, foi ali, entre as pedras do sofrimento, que começou a nascer o homem que governaria o Egito. Deus não o esqueceu, apenas o estava moldando. O cárcere de José foi uma fornalha espiritual, onde o fogo da dor purificou o ouro da fé. A lição que aprendemos com ele é profunda. Deus não te leva ao trono antes de te ensinar a perdoar, porque o trono é lugar de autoridade. E ninguém pode governar espiritualmente se ainda é escravo das feridas do passado. O perdão foi o portal que abriu o futuro de José. Quando ele se recusou a alimentar o ódio, o céu começou a mover as peças de sua história. A prisão se tornou um campo de treinamento, o esquecimento se transformou em tempo de preparo e a dor se converteu em propósito. Muitos acreditam que José se tornou grande quando foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, mas, na verdade, ele se tornou grande quando decidiu não se vingar de seus irmãos em seu coração. Antes de Deus mudar sua posição, ele mudou sua disposição interior. José aprendeu que o passado não é um lugar para morar, mas uma escola para aprender. E talvez Deus esteja tentando te ensinar a mesma lição. Enquanto você olhar para o que fizeram contra você, não enxergará o que Deus está tentando fazer através de você. Perdoar não é justificar o erro de quem nos feriu, é libertar-se do domínio da dor. É dizer, o que me fizeram não definirá o que me tornarei. José poderia ter passado o resto da vida se lamentando pela injustiça, alimentando a revolta e se afundando na amargura. Mas ele escolheu confiar que mesmo quando o mal parecia vencer, Deus ainda estava escrevendo sua história. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declara aos irmãos arrependidos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de um povo numeroso. Essa frase é uma das mais poderosas da Bíblia, porque revela a maturidade espiritual de um homem que entendeu que o passado, quando entregue a Deus, se transforma em ferramenta de redenção. José não negou o que sofreu, mas escolheu dar ao sofrimento um novo significado. Ele não esqueceu o passado, mas deixou que Deus o ressignificasse. E esse é o segredo da cura. Quando você entrega as memórias ao Espírito Santo, ele transforma a dor em propósito. Há muitas pessoas hoje presas em prisões emocionais invisíveis. Elas até dizem que perdoaram, mas ainda revisitam o passado, reabrem feridas antigas e se alimentam de lembranças que as paralisam. José poderia ter feito o mesmo.
Poderia ter usado o poder do Egito para punir os irmãos, mas escolheu abençoá-los. Quando ele olhou para os que o traíram e chorou sobre eles, estava declarando ao céu: eu não sou mais prisioneiro daquilo que vivi. O perdão o libertou mais do que qualquer decreto real. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te levar a um novo nível espiritual, onde o passado deixa de ser uma corrente e passa a ser um testemunho. Mas enquanto houver mágoa, o futuro ficará em espera. O perdão é a chave que destrava o destino. Talvez, assim como José, você tenha sido ferido por pessoas próximas, alguém em quem confiava, um amigo, um familiar, alguém que prometeu amor e te devolveu dor. E é por isso que essa história é tão poderosa. José não foi traído por inimigos, foi traído por irmãos. O perdão verdadeiro nasce quando você escolhe amar quem te feriu, mesmo sem desculpas. Esse é o amor divino, o mesmo que Jesus demonstrou na cruz ao dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão é a manifestação mais pura do amor de Deus através de um coração humano. E quando você decide perdoar, algo muda no mundo espiritual. O passado perde força, o inimigo perde acesso e o futuro começa a florescer. O céu se move em favor de quem perdoa. Quando José reencontrou seus irmãos no Egito, ele poderia ter se escondido por trás de sua autoridade. Poderia ter mantido o coração endurecido e agido com justiça humana. Mas a Bíblia diz que, ao vê-los, ele não conseguiu conter o choro. Aquele choro era libertador. Era o momento em que toda dor acumulada encontrava cura. José não chorou de raiva, chorou de alívio. Chorou porque entendeu que o passado não era uma prisão, era um plano. Ele percebeu que tudo o que sofreu o havia preparado para sustentar vidas em tempos de fome. O que era ferida se tornou propósito. E é assim que Deus age. Ele nunca desperdiça a dor. Cada lágrima, cada injustiça, cada abandono, tudo é usado por Ele como matéria-prima para o futuro. Quando o Espírito Santo fala para você deixar o passado, Ele não está te pedindo para esquecer o que viveu, mas para se libertar do peso de carregar isso sozinho. Há feridas que só cicatrizam quando são entregues nas mãos certas. José confiou que Deus faria justiça e essa confiança o libertou da vingança. Você também pode fazer o mesmo. Talvez não consiga mudar o que aconteceu, mas pode decidir o que o passado fará em você daqui para frente. Pode deixar que ele te aprisione ou permitir que Deus o use para moldar um futuro glorioso. A escolha é sua, mas a cura é de Deus. A Bíblia diz que José chamou seu primeiro filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Mas a tradução literal vai além de esquecer. Ela significa Deus me fez soltar. Ele não esqueceu o que aconteceu, ele deixou de ser dominado por isso. Manassés é o símbolo do poder de libertação que o perdão traz. Quando José teve Manassés, foi como se dissesse: agora estou livre para o novo. E logo depois nasceu Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Perceba a sequência espiritual. Primeiro vem o esquecimento, depois vem a prosperidade. Primeiro você solta o passado, depois Deus libera o futuro. José não prosperou apesar da dor, ele prosperou porque a dor o conduziu ao seu destino. Assim também acontece com você. O que te feriu será o mesmo que te levantará, se você permitir que Deus transforme feridas em fé. Antes de seguirmos para o próximo ensinamento, quero te convidar a fazer um gesto de libertação espiritual. Escreva agora nos comentários a frase: hoje eu escolho perdoar e liberar o meu futuro em Deus. Essa declaração não é apenas simbólica, é um ato profético. Quando você escreve isso, está dizendo ao céu e ao inferno que o passado não te define mais, que você escolheu o caminho da cura e que o seu coração está livre para viver o novo. O Espírito Santo começa a agir quando há rendição. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em uma das passagens mais desafiadoras e transformadoras da Bíblia. A história de Moisés e o peso de quem carrega o passado no coração.
Vamos entender como até mesmo um homem chamado por Deus pode se perder no deserto quando se recusa a soltar o que já deveria ter deixado para trás. E como você pode evitar esse mesmo erro em sua própria jornada espiritual. 3. Moisés e o peso de quem carrega o passado no coração. Há momentos em que o passado não está mais ao nosso redor, mas ainda vive dentro de nós. Podemos ter saído do Egito, mas o Egito ainda habita no coração. Moisés é um dos maiores exemplos bíblicos de como Deus pode chamar alguém, capacitar, libertar e, mesmo assim, precisar tratar o coração dessa pessoa até o fim da jornada. A vida de Moisés, registrada nos livros do Êxodo, Números e Deuteronômio, é uma profunda lição sobre como carregar o passado dentro de si pode atrasar o cumprimento das promessas divinas. Moisés foi escolhido desde o nascimento, separado milagrosamente das águas, criado no palácio de Faraó, mas com o coração dividido entre duas identidades, a do príncipe egípcio e a do libertador hebreu. Essa divisão interior simboliza o conflito de todos nós que fomos chamados por Deus, mas ainda lutamos com as marcas daquilo que vivemos. Moisés foi chamado para libertar um povo, mas antes precisou ser liberto de si mesmo. A libertação exterior que ele conduziu em Israel só foi possível porque Deus primeiro o libertou interiormente. No entanto, esse processo não foi fácil. A Bíblia nos mostra um Moisés impulsivo, marcado por lembranças, traumas e culpas. Quando viu um hebreu sendo agredido por um egípcio, reagiu com fúria e o matou. Esse ato o obrigou a fugir para o deserto, e ali, por 40 anos, Deus trabalhou silenciosamente em sua alma. O deserto de Moisés não foi apenas geográfico, foi espiritual. Ele precisou aprender a viver longe do palácio, longe da glória, longe daquilo que um dia foi, para descobrir quem realmente era. E talvez o seu deserto hoje tenha o mesmo propósito. Não é castigo, é tratamento. O deserto é o lugar onde Deus retira de nós o que ainda é Egito, o que ainda nos prende às memórias antigas e impede que o novo floresça. Moisés carregava uma ferida silenciosa, o sentimento de não pertencer. Criado entre egípcios, mas nascido hebreu, ele nunca se sentiu completamente parte de nenhum dos dois mundos. Essa crise de identidade o acompanhou por anos e, em muitos momentos, o fez duvidar de si mesmo e até de Deus. Quando o Senhor o chamou na sarça ardente, em Êxodo 3, ele respondeu: "Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Essa pergunta ecoa a insegurança de quem ainda se vê pelos olhos do passado. Moisés olhava para suas falhas, para seus medos e para as memórias do que fez de errado, e por isso se achava incapaz. O problema não era o chamado de Deus, era a forma como ele se via. O passado ainda ditava o presente. Deus, porém, não respondeu à insegurança de Moisés exaltando suas qualidades. Ele respondeu revelando sua presença: "Eu estarei contigo." Essa resposta é uma das maiores verdades espirituais da Bíblia. Deus não precisa que você seja perfeito para cumprir o propósito. Ele só precisa que você esteja disposto a deixar o passado. Moisés teve de aprender que não se vence o futuro olhando para o que foi, mas confiando no que Deus é. No entanto, mesmo após grandes milagres, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo e nuvem, o passado ainda o acompanhava. Isso se revela no modo como reagia às crises. Quando o povo murmurava, ele se irritava. Quando enfrentava a oposição, se sentia sozinho. Quando Deus atrasava a promessa, se impacientava. Cada atitude era um reflexo de feridas antigas que ainda não tinham sido curadas. Moisés libertou milhões de pessoas, mas em muitos momentos ainda estava preso à própria história. E é isso que o Espírito Santo quer revelar hoje. Existem pessoas que vivem livres por fora, mas acorrentadas por dentro. Saíram do Egito físico, mas não deixaram o Egito emocional. Continuam carregando a culpa, a vergonha, o medo, as lembranças do que perderam
ou do que fizeram de errado. E enquanto o passado continuar sendo o filtro através do qual você enxerga o presente, o futuro permanecerá nublado. A história de Moisés é também a história de muitos cristãos que amam a Deus sinceramente, mas ainda caminham com o peso do que viveram. Há uma cena profundamente simbólica em Números, capítulo 20. O povo novamente reclamava por água, e Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha. Porém, dominado pela raiva e pela lembrança de todos os sofrimentos e rejeições, ele feriu a rocha 2 vezes com o cajado. Aquilo que era para ser um momento de manifestação de fé se transformou em um ato de descontrole. E por causa disso, Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida. Essa passagem revela algo profundamente espiritual. Quando o passado governa o coração, a obediência se contamina. Moisés não feriu a rocha apenas com o cajado. Ele feriu com os anos de frustração acumulada, com as lembranças do povo que não o valorizava, com as dores que nunca foram entregues ao Senhor. O gesto de Moisés é o retrato do que acontece quando as feridas do passado não são curadas. Elas se manifestam em atitudes que nos afastam do propósito, mas é preciso olhar essa história com olhos de misericórdia, não de condenação. Deus não puniu Moisés. Deus o protegeu. Ele o impediu de entrar na terra porque o coração dele ainda estava pesado. E Deus não coloca corações pesados em lugares de promessa, porque lá dentro só cabem os leves. Moisés viu a terra de longe, mas foi recolhido antes de entrar. E talvez você esteja hoje na mesma posição, à beira de algo novo, vendo à distância o cumprimento das promessas, mas sentindo que algo te impede de atravessar. Pode ser o medo de se decepcionar de novo, a culpa pelo que fez ou a dor do que perdeu. O Senhor te diz, não é falta de capacidade, é excesso de bagagem. Deus quer te fazer atravessar, mas precisa que você entregue o que ainda carrega. Porque o passado pesa, e quem carrega peso não consegue voar. O maior aprendizado da vida de Moisés é que a promessa é um lugar onde só entra quem aprendeu a descansar. O deserto era uma escola para ensinar o povo a confiar, e Moisés estava incluído nessa lição. Deus queria que ele falasse à rocha e não que a ferisse, porque a fé fala, não reage. O passado reage, a fé declara. E quando você aprende a falar à rocha, ou seja, quando aprende a agir a partir da fé e não da ferida, a água flui, o milagre acontece e o futuro se abre. A cura de Moisés estava no comando da voz, não do cajado. O cajado representava o passado, o instrumento dos milagres antigos, das vitórias passadas. Mas Deus queria fazer algo novo. Ele disse, fale. Porque no novo tempo, o poder não está no que você segura, mas no que você crê. O passado age pela força. O futuro se manifesta pela fé. Deus nos mostra, através de Moisés, que não basta sair do Egito. É preciso permitir que o Egito saia de dentro de nós. E isso só acontece quando paramos de revisitar o que o Senhor já encerrou. O arrependimento cura, mas a culpa paralisa. Deus quer te levar para um lugar onde a voz dele seja mais alta que as lembranças. E quando essa voz se torna sua referência, o passado finalmente perde o poder de te controlar. Moisés teve um fim de vida glorioso. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. E isso é uma revelação poderosa. Quando você entrega o passado nas mãos de Deus, é Ele mesmo quem o enterra. E o que o Senhor enterra, ninguém mais pode desenterrar. Talvez hoje Deus esteja te chamando para fazer o mesmo. Enterrar de vez o passado, deixar que ele feche as feridas, apagar as vozes antigas que te condenam e abrir o coração para o novo. O futuro que Deus tem para você não começa quando algo muda fora, mas quando algo muda dentro. Quando o coração se alivia, o caminho se abre. E se Moisés te ensina algo, é isto. Você pode ver a promessa de longe ou pode atravessar e vivê-la. A escolha é feita pelo peso que decide carregar. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer um ato de fé e rendição. Escreva agora nos comentários: Senhor, hoje eu deixo o Egito dentro de mim.
Essa frase é um gesto de libertação espiritual. É uma forma de declarar que você não quer apenas sair do passado, mas quer que o passado saia de você. Quando você escreve isso, o céu registra a sua decisão e Deus começa a remover o peso invisível que impede seus passos. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em uma das lições mais comoventes da Bíblia, a história de Ruth e o poder de recomeçar quando tudo parece perdido. Você vai entender que quando o passado é deixado para trás, Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele te conduz a algo muito maior, que estava reservado desde o princípio dos tempos. 4. Ruth e o poder de recomeçar quando tudo parece perdido. Existem momentos na vida em que o passado não apenas nos prende, ele parece nos definir. É quando olhamos ao redor e tudo o que vemos são ruínas de sonhos que não deram certo, perdas que nos deixaram vazios e caminhos que parecem ter chegado ao fim. Foi exatamente nesse cenário que surgiu Ruth, uma mulher moabita, estrangeira e viúva, cuja história se tornou um dos maiores testemunhos de restauração da Bíblia. O livro de Ruth é uma declaração viva de que Deus ainda escreve futuros gloriosos sobre passados quebrados. A história dessa mulher não começa com vitória, mas com perda. E é aí que reside o poder dessa narrativa. O futuro de Ruth nasceu no exato momento em que ela decidiu deixar o passado para trás. Ruth perdeu tudo: o marido, a estabilidade, a segurança, o sentido de pertencimento. Humanamente não havia motivo para continuar. Sua sogra, Noemi, também devastada pela dor, decidiu voltar a Belém e aconselhou Ruth a fazer o mesmo. Volta para o teu povo, volta para os teus deuses. Aquela frase simboliza a tentação que todos enfrentamos quando estamos em meio à dor. Voltar para o que é conhecido, ainda que isso signifique abrir mão do que Deus quer fazer de novo. Mas foi naquele instante que Ruth pronunciou uma das declarações mais poderosas de fidelidade e fé da história. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Com essas palavras, Ruth cortou espiritualmente os laços com o passado e entrou em uma nova dimensão de propósito. A decisão de Ruth foi um ato de fé radical. Ela estava renunciando à sua cultura, sua segurança e seu conforto para seguir um Deus que ainda não conhecia completamente. Essa é a essência de deixar o passado. É caminhar com fé no Deus do futuro, mesmo quando o presente parece vazio. Ruth entendeu que não podia controlar o que perdeu, mas podia decidir o que faria com a dor. E é aí que muitos se perdem, tentando mudar o que já passou, quando a verdadeira transformação acontece ao escolher confiar no que está por vir. Ruth não olhou para trás, não se lamentou pelo que não tinha mais. Ela seguiu. E esse simples ato de seguir foi o ponto de virada de sua história. O futuro começou quando ela deu o primeiro passo em direção ao novo, mesmo sem saber o que a esperava. Deus trabalha nos bastidores da obediência silenciosa. Enquanto Ruth caminhava para Belém, o céu já estava preparando o encontro que mudaria sua vida. A história de amor entre Ruth e Boaz não é apenas um romance terreno, é uma parábola espiritual sobre o que Deus faz com quem decide recomeçar. Boaz representa o Redentor, a figura de Cristo que resgata, restaura e devolve o valor àqueles que o mundo já havia esquecido. Ruth era uma mulher sem nome na terra de Israel, mas o Deus de Israel a conhecia pelo nome. O passado dela dizia estrangeira, mas o futuro dizia geradora de realeza. Da descendência de Ruth veio Davi, e de Davi veio Jesus Cristo. Isso significa que o recomeço de uma mulher que perdeu tudo foi o canal que Deus escolheu para manifestar o Salvador do mundo. Quando você decide deixar o passado, Deus pode transformar até as suas cinzas em linhagem de promessa.
A caminhada de Ruth até Belém também é simbólica. Belém significa casa do pão e representa o lugar da presença e provisão de Deus. Enquanto o passado dela era fome, solidão e luto, o futuro seria abundância, comunhão e propósito. Mas para isso ela precisou se mover. E é assim também conosco. O novo de Deus nunca chega enquanto ficamos parados na terra do ontem. O recomeço começa no movimento. Cada passo que Ruth dava era uma declaração silenciosa. Eu ainda acredito. E essa é a fé que o céu responde. O Senhor não se comove com o desespero, mas com a fé que nasce dentro dele. Quando Ruth se dispôs a andar, Deus começou a alinhar tudo. A colheita já estava prestes a começar. Boaz já estava no campo certo e a providência divina já estava em curso. Nada estava parado. O céu se move quando o coração decide recomeçar. O recomeço, porém, não é fácil. Ruth precisou enfrentar o olhar dos outros, o julgamento, o desconforto de ser estrangeira em uma terra nova. É assim que Deus molda os que Ele chama para grandes coisas, no silêncio da renúncia. A colheita onde Ruth foi respigar não era apenas um campo físico, era um campo espiritual de oportunidades. Enquanto ela colhia grãos com humildade, Deus estava colhendo nela fé, obediência e perseverança. Cada espiga que Ruth juntava era uma semente de um futuro que ela ainda não conseguia enxergar. O trabalho simples e a fidelidade diária foram o terreno onde Deus plantou o milagre. Isso nos ensina algo essencial. O recomeço não acontece em grandes gestos, mas em pequenos passos de fidelidade. Boaz, o homem que a redimiria, a observava em silêncio. Ele viu nela algo que poucos enxergam: caráter. E é exatamente assim que Deus age. Ele não se impressiona com aparências, ele se move por corações obedientes. Ruth não precisava correr atrás da bênção, porque a bênção a estava observando. E talvez seja esse o seu momento. Você não precisa mais lutar para ser visto, precisa apenas permanecer fiel. Quando o coração está no lugar certo, a graça de Deus te encontra onde você está. O poder da história de Ruth está no contraste entre o início e o fim. Ela começou como viúva, pobre e sem esperança. Terminou como esposa, mãe e parte da linhagem messiânica. Isso nos mostra que o passado nunca é capaz de anular o futuro que Deus já escreveu. Ele é especialista em fazer nascer promessas em terrenos onde todos só enxergam luto. Ruth não esperava o milagre, mas o milagre a esperava no caminho da obediência. E é isso que o Espírito Santo quer te dizer hoje. Você não precisa entender como o novo virá. Apenas confie e caminhe. Ruth é o retrato de quem escolhe permanecer fiel quando tudo se perdeu. Sua fidelidade à sogra, sua humildade ao trabalhar nos campos, sua pureza ao agir com Boaz, tudo isso foi somando peso espiritual até que o céu liberasse a recompensa. A obediência silenciosa tem um som alto no mundo espiritual. Deus sempre vê quem escolhe continuar. Ele vê as lágrimas derramadas em silêncio, os passos de fé dados no escuro, as orações feitas quando o coração quer desistir. E quando ele vê, ele age. A trajetória de Ruth mostra que o recomeço não depende das circunstâncias, mas da disposição do coração. Quando o coração decide seguir, Deus abre caminho onde parecia não haver mais estrada. Talvez hoje você se veja como Ruth, com o coração cansado, tentando entender por que perdeu tanto e se ainda há algo de bom pela frente. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: há um Belém preparado para você. O lugar da escassez vai se transformar em casa de pão. O tempo de luto vai se transformar em colheita. O que parecia fim, na verdade, é apenas o início de um capítulo que o céu está escrevendo. O que ele fez com Ruth, ele pode fazer com você. Porque todo recomeço verdadeiro começa quando você decide não olhar mais para trás. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva agora nos comentários: hoje eu decido caminhar para o meu Belém.
Essa frase é um compromisso espiritual. É a sua decisão de deixar para trás o deserto da dor e seguir rumo à promessa. Quando você escreve isso, está dizendo a Deus: eu confio, mesmo sem entender. E é nesse tipo de confiança que os milagres nascem. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais profundos do Evangelho, a mulher samaritana e o encontro que apaga o peso do passado. Vamos descobrir como Jesus, com apenas algumas palavras, libertou uma alma presa à vergonha e a conduziu ao propósito, mostrando que nenhum passado é forte o bastante para impedir o futuro que ele preparou. E 5. A mulher samaritana e o encontro que apaga o peso do passado. Há encontros que mudam o rumo de uma vida inteira, não porque alteram as circunstâncias ao redor, mas porque curam as feridas invisíveis que aprisionavam o coração. A mulher samaritana é o retrato de alguém que vivia acorrentada ao próprio passado. Um passado feito de erros, rejeições e tentativas frustradas de preencher o vazio da alma com o que o mundo oferecia. O encontro dela com Jesus, narrado em João, capítulo 4, é uma das passagens mais belas e transformadoras das Escrituras, porque revela o poder de um olhar que não condena, mas restaura. Jesus não foi até aquele poço por acaso. Ele foi porque havia uma alma presa no tempo. E o tempo só é libertado quando o amor entra. Aquela mulher ia ao poço ao meio-dia, a hora mais quente do dia, quando ninguém mais ia buscar água. Isso revela o quanto ela vivia escondida, tentando evitar olhares e comentários. Carregava vergonha, lembranças, julgamentos, tudo aquilo que o passado costuma deixar como cicatriz. Ela já havia se casado 5 vezes e agora vivia com um homem que não era seu marido. Aos olhos da sociedade, era uma mulher marcada pelo fracasso. Aos olhos de Jesus, era uma filha sedenta por redenção. E foi ali, diante do poço, que o amor eterno se inclinou para conversar com ela. O diálogo entre os dois é um divisor de águas, não apenas para ela, mas para todos nós que, de alguma forma, também tentamos saciar no mundo uma sede que só Deus pode matar. Jesus inicia a conversa pedindo água, mas na verdade quem estava prestes a beber era ela. Ele queria abrir um diálogo espiritual, um caminho para curar a sede que não estava no corpo, mas na alma. Quando Jesus disse: "Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." João, capítulo 4, versículo 10. Ele estava oferecendo uma nova vida. A água viva era o Espírito Santo, a presença que limpa, cura e renova. Mas antes que ela pudesse receber, era necessário lidar com o passado. Jesus a confronta com ternura. "Chama o teu marido e vem cá." Essa frase não foi para expô-la, mas para libertá-la. Jesus não revelou seu passado para condenar, e sim para mostrar que ele já o conhecia e ainda assim a amava. Deus não cura o que fingimos esconder, Ele cura o que decidimos entregar. A reação da mulher é profunda. Ela tenta mudar de assunto, falar sobre religião, sobre os lugares de adoração, como muitos fazem quando o coração é confrontado. Mas Jesus vai direto ao ponto. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é a chave. O passado só perde poder quando é colocado diante da verdade. Jesus não pediu que ela negasse o que viveu, mas que o entregasse. Enquanto ela tentasse esconder suas feridas, continuaria sedenta. Mas quando ela abriu o coração, o céu abriu sobre ela. Em poucos minutos de conversa, uma vida inteira de culpa foi apagada. A mulher que chegou envergonhada saiu transformada. A mulher que evitava pessoas correu para a cidade para anunciar: "Vim de ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" João 4, versículo 29. O que antes era motivo de vergonha se tornou testemunho. Quando Jesus entra na história, o que te envergonhava passa a ser o que revela a glória de Deus. A mulher samaritana
representa todos nós que, em algum momento, tentamos carregar sozinhos os erros do passado. Ela mostra que a cura não vem quando nos tornamos perfeitos, mas quando paramos de fugir. O poço simboliza o lugar onde revisitamos nossas dores, o lugar onde sempre tentamos tirar mais um balde de água velha, achando que será suficiente, mas nunca é. Até que um dia o céu nos encontra ali. Jesus se assenta sobre o poço do passado e transforma o lugar da vergonha no altar da redenção. O que era esconderijo se torna testemunho. O que era lembrança amarga se torna fonte de vida. Esse encontro revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não apaga o passado, ele o redime. O mundo tenta apagar como se nada tivesse acontecido, mas Deus pega o que aconteceu e dá novo sentido. A mulher samaritana nunca mais foi a mesma, porque entendeu que o amor de Deus não apenas perdoa o que fizemos, mas também cura quem nos tornamos por causa disso. É por isso que a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa novidade não é apenas um estado emocional, é uma transformação espiritual. Quando Jesus entra, o passado deixa de ter domínio e o futuro começa a brotar como fonte viva dentro de nós. O poder do encontro com Cristo está em revelar que o perdão não é o fim, mas o recomeço. Aquela mulher, que um dia foi conhecida por sua vergonha, se tornou uma das primeiras evangelistas do Evangelho. Uma vila inteira creu por causa do testemunho dela. Isso é o que Deus faz quando alguém solta o passado. Ele transforma a dor em ministério. O que te feriu ontem se torna a mensagem que liberta outros amanhã. Nenhum fracasso é desperdiçado quando é entregue nas mãos de Jesus. O poço que antes te lembrava da dor será o lugar onde Deus mostrará o quanto te ama. Talvez hoje você esteja nesse mesmo poço, revisitando o que deu errado, tentando entender onde tudo se perdeu. Mas Jesus está te encontrando exatamente aí. Ele não te pede perfeição, ele te pede verdade. Ele não te pergunta o que fez, ele te pergunta se ainda quer viver. O passado não precisa mais ser o teu cárcere, pode se tornar o teu altar. Tudo o que ele precisa é que você permita que a água viva comece a fluir novamente dentro de você. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer um ato de fé e libertação. Escreva agora nos comentários: Jesus, eu te entrego o meu poço e recebo a tua água viva. Essa frase é uma confissão espiritual. É a sua maneira de dizer: Senhor, eu não quero mais beber das águas antigas, eu quero viver o novo. Quando você escreve isso, está se posicionando diante de Deus para receber o mesmo milagre que transformou aquela mulher. Um recomeço verdadeiro, nascido do amor e da graça. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos encerrar essa jornada espiritual com uma das promessas mais belas das Escrituras. O futuro que Deus prepara para quem deixa o passado. Vamos entender o que o céu libera sobre a vida de quem decide finalmente soltar, confiar e caminhar na direção do novo de Deus. 6. O futuro que Deus prepara para quem deixa o passado. Há uma verdade espiritual que poucos compreendem. Deus não revela o futuro enquanto o coração ainda está preso ao que já passou. O passado, quando não é entregue, se torna uma âncora, e ninguém pode navegar para novos mares levando uma âncora cravada na areia do ontem. O futuro que Deus tem preparado é sempre maior, mais puro e mais livre do que o que deixamos para trás. Mas ele exige uma coisa: confiança. E essa confiança só nasce quando deixamos de olhar para o retrovisor e passamos a olhar para a promessa. O futuro não se constrói em cima de lembranças. Ele floresce sobre a obediência. Deus sempre trabalha com o depois. Depois da dor vem a cura. Depois do deserto vem a terra prometida. Depois da semente vem a colheita. E assim também é com você. O que parece silêncio é apenas o intervalo entre o que foi e o que será.
Mas esse intervalo é santo, porque é nele que Deus refaz o coração, limpa as intenções e renova a fé. O futuro de Deus não é apenas um tempo novo, é uma versão nova de você, moldada pelo fogo da renúncia e pelo poder da esperança. É o lugar onde as feridas do passado se transformam em cicatrizes que contam testemunhos. É o tempo em que você entende que o que parecia perda era apenas preparação. A Bíblia está repleta de exemplos, de homens e mulheres que só encontraram seu destino quando deixaram algo para trás. José precisou deixar a casa do pai para ser governador do Egito. Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para viver a promessa. Ruth precisou abandonar Moabe para encontrar Boaz. Pedro precisou deixar as redes para seguir Jesus. Paulo precisou abandonar o nome Saulo para ser instrumento do Evangelho. Em todos esses casos, a glória de Deus só se manifestou depois da renúncia. É como se o céu dissesse: enquanto você continuar segurando o que é seu, eu não posso te entregar o que é meu. O futuro preparado por Deus é sempre um presente embrulhado em obediência. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te manter preso ao passado, porque quem vive olhando para trás perde a capacidade de enxergar o que está nascendo. Ele sussurra lembranças, alimenta culpas, reacende dores e desperta saudades daquilo que já não faz parte da sua história. O inimigo não teme o seu passado, mas teme o que Deus pode fazer através do seu futuro. Ele sabe que quando você se desprende, se torna imparável, porque um coração livre é o terreno mais fértil para a vontade de Deus. O profeta Isaías registrou uma das promessas mais belas sobre isso. Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Essa pergunta final, não a percebeis? É como um despertar espiritual. Deus está dizendo: eu já comecei algo novo, mas você ainda está distraído com o que passou. Quantas vezes o novo já começou e nós não percebemos porque ainda estamos tentando entender o antigo? A fé verdadeira é enxergar o que Deus está fazendo, mesmo quando os olhos ainda veem o deserto. É crer que há um caminho abrindo onde parecia não haver estrada, e rios brotando em meio à sequidão. Deixar o passado é um ato de adoração. É dizer: Senhor, eu confio mais no que vem do que no que ficou. É entregar não apenas o que doeu, mas também o que foi bom. Porque às vezes o que nos impede de seguir não é a dor, é o apego a um tempo que já terminou. Deus não quer te dar o que você perdeu. Ele quer te dar algo que nunca teve. Mas enquanto o coração continuar preso ao ontem, as mãos continuarão ocupadas para receber o amanhã. O novo de Deus só cabe em mãos vazias. O futuro que Deus prepara é detalhado, perfeito e cheio de propósito. Ele não é feito de acaso, mas de direção. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio tem um lugar nesse plano. O tempo que você achou perdido, Deus estava usando para te preparar. Os lugares onde você se sentiu esquecido, Ele estava te escondendo para o momento certo. Porque Deus não desperdiça histórias. Ele transforma até as pausas em propósito. E o que hoje parece demora, amanhã se revelará como exatidão divina. O futuro de Deus nunca chega adiantado, mas também nunca chega tarde. Ele chega no tempo perfeito de quem sabe o que está fazendo. Talvez o que mais te impede de seguir não seja o medo do passado, mas o medo do desconhecido. É difícil soltar o que se conhece, mesmo que doa, para abraçar algo que ainda não se vê. Mas é nesse ponto que a fé precisa se tornar maior do que o medo. Quando Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, Ele estava dizendo: o que vem é muito maior do que o que ficou. E essa é a mensagem que o Espírito Santo sussurra ao seu coração hoje. Pare de contar perdas e comece a contar promessas. O futuro que Deus prepara para quem deixa o passado não é apenas um novo capítulo. É um novo livro. Ele apaga a narrativa antiga, escreve novos começos,
restaura sonhos, renova dons, ressuscita o que estava morto e coloca você em lugares que jamais imaginou. Quando Deus escreve o futuro, até as cicatrizes do passado passam a fazer sentido. Elas deixam de ser sinais de dor e se tornam marcas de vitória. Hoje, o Senhor te convida a dar um passo de fé. Não apenas desejar o novo, mas caminhar em direção a Ele. O futuro não vem para quem espera, vem para quem obedece. E a obediência é o portal para o sobrenatural. Quando você decide deixar o passado, o céu se abre e aquilo que estava retido começa a se mover. Deus está prestes a fazer na sua vida o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente alguma imaginou. Mas tudo começa com uma decisão: soltar. Antes de seguirmos, quero te convidar a um ato profético. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu escolho o teu futuro para mim. Essa frase é mais do que palavras, é uma aliança. É você dizendo: eu não quero mais viver das lembranças, quero viver das promessas. Quando você escreve isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque o Espírito Santo começa a te alinhar com o que está por vir. O passado te explica, mas não te define. O futuro de Deus é a prova de que a graça ainda está escrevendo. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos entender um dos mistérios mais lindos do agir de Deus. O processo divino de substituição, quando Ele troca o velho pelo novo. Vamos descobrir como o céu remove o que não serve mais, não para te punir, mas para abrir espaço para o que está por vir. O que você perdeu não foi fim, foi substituição divina. 7. O processo divino de substituição. Quando Deus troca o velho pelo novo, há um princípio espiritual que muitos desconhecem, mas que está presente em toda a Bíblia. Antes de Deus te entregar o novo, Ele precisa remover o velho. Esse é o processo da substituição divina. O que aos olhos humanos parece perda, separação ou vazio, aos olhos do céu é apenas um movimento de troca. Deus está tirando o que limita para liberar o que completa. Mas esse processo quase nunca é fácil, porque o velho representa segurança e o novo representa fé. E toda fé exige desprendimento. É por isso que tantas pessoas se sentem confusas quando Deus começa a mexer em áreas da vida que pareciam estáveis. Quando o Senhor decide renovar algo, Ele começa quebrando estruturas antigas. Porque o vinho novo nunca cabe em odres velhos. Jesus disse em Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Essa é uma das declarações mais profundas sobre o agir de Deus. O vinho novo representa o Espírito Santo, a revelação, o propósito, a estação que está chegando. Os odres são os recipientes, a mente, o coração, a postura, os relacionamentos, os hábitos. O que Jesus está dizendo é: não adianta pedir um novo tempo se você ainda está preso à mentalidade antiga. Deus não derrama o novo sobre estruturas que não foram transformadas. Ele precisa primeiro te preparar, esvaziar, limpar e moldar. É por isso que muitas vezes, antes da promessa, vem o deserto. Antes da expansão, vem o corte. Antes da multiplicação, vem a separação. O processo de substituição é doloroso porque envolve desapego. Deus remove pessoas, oportunidades, lugares e até sonhos, não porque Ele quer te punir, mas porque está criando espaço para algo maior. O problema é que, quando o coração está apegado, ele confunde poda com perda. Mas Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 2, todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. O corte é sinal de confiança, não de rejeição. Quando Deus corta algo da sua vida, é porque vê em você potencial para crescer mais. O que Ele remove não é castigo, é cuidado. A substituição divina também revela o caráter de Deus como Pai. Um pai não entrega o novo carro ao filho enquanto ele ainda não aprendeu a dirigir o antigo. Deus é assim.
Ele espera a maturidade espiritual. Ele observa o coração, as intenções, o comportamento. E quando vê que você está pronto para lidar com o novo sem destruí-lo, ele substitui o antigo com propósito. Isso explica por que certos ciclos parecem se repetir. Não é que Deus esteja demorando, é que Ele está te preparando. Há bênçãos que só podem ser sustentadas por quem aprendeu a viver desapegado. O velho precisa sair, não apenas do ambiente, mas da alma. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde, honra. Aos olhos humanos parecia o fim. Mas o que ele não sabia é que o céu estava realizando uma substituição divina. O que Deus tirou de Jó não foi para humilhá-lo, mas para multiplicá-lo. No final, Jó recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Jó, capítulo 42, versículo 10. Isso nos ensina que Deus nunca tira algo sem intenção de devolver em medida maior. O que Ele remove hoje, Ele restitui amanhã em proporção divina. Mas o processo exige fé, porque no meio da dor é difícil acreditar que há algo melhor vindo. Outro exemplo poderoso é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana viveu anos de esterilidade e humilhação, mas aquele tempo de espera foi a substituição de um coração aflito por um coração rendido. Quando ela finalmente entrega ao Senhor o filho que tanto desejava, o céu se abre. Deus substitui o choro pela maternidade, a vergonha pela honra, a espera pela promessa. Samuel não foi apenas um filho, foi um profeta, uma voz de Deus em Israel. O que Ana perdeu em lágrimas, ganhou em propósito. O processo de substituição é a forma de Deus transformar a dor em destino. Mas é importante entender, a substituição divina não acontece de uma vez. Ela é gradual. Deus vai retirando pouco a pouco tudo aquilo que não combina mais com a nova estação. Ele muda amizades, pensamentos, hábitos e até o modo como você ora. Você começa a sentir que o que antes fazia sentido agora já não satisfaz. É o Espírito Santo atualizando o seu interior para que o seu exterior se alinhe ao plano dele. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele primeiro muda o seu apetite espiritual. O que antes te alimentava já não te sustenta, porque Ele está prestes a te servir algo mais profundo. No entanto, esse processo tem um preço: o silêncio. Durante a substituição, Deus fala menos e trabalha mais. É o tempo em que você não entende o que está acontecendo, mas sente que algo está sendo movimentado. É o tempo em que o céu parece fechado, mas na verdade está em construção. O que você chama de vazio, Deus chama de preparo. O que você chama de fim, Deus chama de troca. Ele não quer te devolver o que você perdeu. Ele quer te entregar o que você ainda não conheceu. É por isso que, às vezes, o passado precisa doer, porque só a dor faz soltar o que já devia ter ido. E há algo ainda mais profundo. Quando Deus substitui, Ele não apenas muda o cenário, Ele muda a identidade. O velho nome, o velho pensamento, o velho coração são transformados. Jacó deixou de ser enganador para se tornar Israel, príncipe de Deus. Saulo deixou de ser perseguidor para se tornar Paulo, apóstolo. Simão deixou de ser pescador para se tornar Pedro, a rocha. Em cada substituição divina há uma nova missão. E toda missão requer uma nova versão de você. O que Deus está tirando da sua vida hoje é, na verdade, o que estava impedindo a sua verdadeira identidade de emergir. Por isso, se algo está saindo, não se desespere. Deus não está quebrando você, Ele está moldando. Ele não está te punindo, Ele está te promovendo. E no tempo certo, o que parecia perda será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar. A substituição é a semente da restauração. Antes de seguirmos, quero te convidar a declarar com fé: Senhor, eu aceito o teu processo e recebo o teu novo. Escreva isso agora nos comentários. Essa frase é uma entrega espiritual, um sinal de que você confia no que Deus está fazendo, mesmo sem entender. Quando você aceita o processo, o novo começa a nascer.
silenciosamente, mas com poder. No próximo bloco, vamos descobrir o que acontece no tempo da espera, aquele período entre o que Deus prometeu e o que ainda não se cumpriu. Porque o futuro não chega de repente. Ele é gestado no silêncio da fé. O próximo ensinamento será a espera transformada, quando Deus te ensina a olhar para frente. 8. A espera transformada. Quando Deus te ensina a olhar para frente, a espera é um dos terrenos mais misteriosos e sagrados da vida espiritual. É nesse tempo invisível, entre a promessa e o cumprimento, que Deus revela quem realmente somos. Muitos acreditam que esperar é permanecer parado, mas a espera em Deus não é estagnação, é transformação. A espera é o laboratório da fé, o lugar onde Deus trabalha em silêncio para alinhar o céu e a terra ao seu propósito. O problema é que para o coração humano, o silêncio parece abandono. Mas o que chamamos de demora é, na verdade, o tempo que o céu usa para nos preparar para o que pedimos. O futuro só se torna bênção quando somos moldados para recebê-lo. Nenhuma grande promessa na Bíblia foi cumprida sem um período de espera. Abraão esperou 25 anos para ver nascer o filho da promessa. José esperou anos preso e esquecido antes de se tornar governador. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só sentou no trono décadas depois. Ana esperou por Samuel, Isabel esperou por João, Simeão esperou pelo Messias. A espera é o fio condutor que une todas as histórias de fé, porque ela revela algo que só pode ser aprendido quando o tempo parece parado: a confiança total. Enquanto queremos resultados, Deus busca rendição. É na espera que o coração é purificado. Enquanto nada parece acontecer, o Espírito Santo trabalha nos bastidores, removendo a ansiedade, quebrando o orgulho, curando feridas e nos ensinando a depender. Deus nunca desperdiça esperas. Ele as transforma em salas de aula espirituais. O tempo de espera é o tempo em que aprendemos a ouvir a voz de Deus, sem ruídos. É quando o céu parece em silêncio que o Senhor mais fala. Porque Ele fala no interior, não no exterior. É quando não há resposta que Ele está nos ensinando a reconhecer Sua presença, mesmo quando não sentimos nada. Esperar é a arte de confiar sem garantias. Mas há um segredo. A espera não é apenas sobre o tempo que passa, é sobre quem você se torna enquanto o tempo passa. Enquanto você espera, Deus te ensina a olhar para frente. Não com impaciência, mas com expectativa. A diferença entre quem desiste e quem alcança é a forma como olha para o amanhã. Quem vive de saudade do passado acaba se afogando nas lembranças. Quem olha para o futuro com fé encontra força para caminhar, mesmo sem ver o destino. A espera muda o foco do que você perdeu para o que Deus ainda vai fazer. É um tempo de treinamento espiritual, onde o coração aprende a enxergar com os olhos da promessa, não das circunstâncias. O salmista Davi entendeu isso quando escreveu: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Salmos 40, versículo 1. A palavra esperei aqui carrega o sentido de perseverança, como alguém que permanece com fé mesmo quando o vento é contrário. Davi não esperou em silêncio vazio, ele esperou cantando, orando, confiando. O que fazia o tempo suportável não era o quanto ele esperava, mas em quem ele esperava. A espera se torna insuportável quando o olhar está no relógio, mas se torna leve quando o olhar está em Deus. Muitas vezes, a demora não é porque Deus esqueceu, mas porque Ele está sincronizando o que você pediu com o tempo exato da sua vontade. Há pedidos que só podem ser respondidos quando o coração está pronto. Deus não te entrega a promessa quando você deseja, mas quando você amadurece o suficiente para sustentá-la. A demora não é um castigo, é um escudo. Ela te protege de receber antes da hora, porque bênção fora de tempo se transforma em peso. A espera é o intervalo da misericórdia. É o tempo que Deus usa para garantir que quando o novo chegar, você não volte ao antigo. O inimigo tenta usar a espera para semear desânimo.
Ele sussurra: Deus te esqueceu. Mas a verdade é que Deus não se esquece de quem Ele chama. O nome de cada promessa está escrito nas mãos do Criador. E mesmo quando parece que nada se move, o céu está em plena atividade. Os anjos estão organizando o cenário, o tempo está sendo alinhado e o coração está sendo tratado. O que parece lentidão é apenas a perfeição sendo ajustada. Quando o tempo de Deus chega, tudo se encaixa com uma precisão divina. O que antes parecia impossível, de repente se torna inevitável. Mas é importante entender que a espera também revela o que amamos. Quando amamos mais o que esperamos do que o próprio Deus, o coração se corrompe. Por isso, muitas vezes, Deus nos faz esperar até que Ele volte a ser o centro. Só então o novo vem, porque o novo só é seguro nas mãos de quem ama mais o doador do que o dom. A espera purifica as intenções. Enquanto você espera, Deus pergunta: você ainda me ama mesmo se eu não fizer? Quando a resposta é sim, o céu se move. Porque esse sim é o sinal de maturidade espiritual. A espera também ensina algo precioso, a beleza do tempo de Deus. Nós vivemos em um mundo de pressa, mas o reino de Deus opera em tempo de eternidade. Deus não trabalha com cronômetros, Ele trabalha com propósitos. O relógio humano mede segundos, o relógio divino mede transformação. O que parece demora é apenas Deus te moldando para caber no destino que Ele escreveu. O tempo da espera é o tempo da expansão interior, onde o coração cresce, a fé se fortalece e o olhar se alinha ao céu. Então, se você está esperando, não desanime. E promessa não morreu, ela está sendo gestada. Toda promessa tem um tempo de gravidez espiritual, e o parto vem no silêncio da perseverança. Deus não está calado porque te esqueceu, Ele está calado porque está agindo. O céu trabalha em silêncio, mas quando se manifesta, é com poder. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada lágrima, cada oração, cada noite de incerteza valeu a pena, porque foi ali que Deus te ensinou a confiar sem ver. Antes de continuarmos, quero te convidar a um ato de fé. Escreva agora nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar olhando para o teu futuro. Essa frase é uma entrega espiritual. É o reconhecimento de que você não quer apenas receber o que pediu, mas quer se tornar a pessoa que Deus está formando enquanto espera. Quando você escreve isso, o Espírito Santo começa a transformar a espera em adoração. No próximo bloco, vamos mergulhar em um dos momentos mais libertadores dessa jornada. O rompimento espiritual, como soltar de vez o que te prende. Vamos compreender como o céu age quando o coração decide romper com o passado e como esse rompimento abre as portas para um futuro de plenitude. 9. O rompimento espiritual, como soltar de vez o que te prende. Existe um momento na caminhada espiritual em que não basta apenas desejar o novo. É preciso romper com o velho. O rompimento espiritual é o ato mais decisivo e transformador da fé. Ele acontece quando o coração, movido pelo Espírito Santo, finalmente solta as amarras que o mantinham preso a dores, traumas, pessoas, culpas ou lembranças que já não fazem parte do propósito de Deus. É o instante em que você entende que não há como caminhar para o amanhã com os pés firmes no ontem. Romper é se libertar do que já não cabe na sua alma. O rompimento não é apenas emocional, é espiritual. Há vínculos que não se desfazem apenas com o tempo, mas com oração e consciência. Existem laços invisíveis que te ligam a experiências passadas e que precisam ser quebrados para que a presença de Deus ocupe o espaço que antes estava aprisionado. Quantas pessoas carregam ressentimentos, feridas, lembranças e até palavras que alguém lançou e que ainda ecoam dentro delas? O Espírito Santo quer libertar, porque enquanto houver peso, o voo será impossível. Deus não derrama o novo em corações cheios de velhos ressentimentos. A Bíblia está repleta de momentos de rompimento. Ló precisou se separar de Abraão para que ambos pudessem crescer.
O povo de Israel precisou romper com o Egito antes de habitar a terra prometida. Pedro precisou romper com o medo para pregar a primeira mensagem do Evangelho. Paulo precisou romper com sua antiga identidade de perseguidor para viver o chamado apostólico. E até Jesus, antes da cruz, rompeu com o que era humano quando disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Cada um desses rompimentos foi um portal, e nenhum portal se abre sem renúncia. Há algo que o Espírito Santo quer que você compreenda. Romper é mais do que deixar ir, é escolher seguir. Muitas vezes não conseguimos soltar o passado porque ele se tornou parte de quem acreditamos ser. Ficamos presos à identidade das feridas, dos fracassos, dos papéis antigos que já não nos definem. É por isso que Deus precisa intervir espiritualmente. Ele não apenas remove as correntes, ele te mostra que você nunca precisou delas. O rompimento é o momento em que você olha para o passado e diz: isso aconteceu comigo, mas não me define mais. No Evangelho de João, capítulo 11, há uma cena que simboliza perfeitamente o rompimento: a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus o chama para fora do túmulo, ele grita: Lázaro, vem para fora! Lázaro sai, mas ainda envolto nas faixas do sepultamento. Então Jesus ordena: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro já estava vivo, mas ainda estava preso. Assim é com muitos de nós. Já fomos ressuscitados pela graça, mas continuamos amarrados pelas faixas do passado. O rompimento espiritual é esse momento em que as faixas caem e a alma finalmente respira livre. A voz de Jesus não apenas chama para fora, ela também liberta para seguir, mas romper exige coragem. Porque há uma dor em soltar aquilo que, mesmo sendo ruim, era familiar. Muitos preferem carregar correntes conhecidas a andar em liberdade desconhecida. Mas Deus não te criou para sobreviver a memórias. Ele te chamou para viver promessas. E toda vez que você resiste ao rompimento, você está dizendo: Senhor, prefiro o conforto da prisão à aventura da fé. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes cria situações que nos forçam a soltar. Quando Deus vê que você não consegue romper, Ele rompe por você. E embora isso doa, é o início da libertação. O rompimento também é uma guerra espiritual. Existem lembranças e sentimentos que se tornam fortalezas na mente, pensamentos repetitivos, culpas constantes, vozes internas de acusação. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Romper, portanto, é lutar com armas espirituais: oração, jejum, confissão, louvor, perdão. Cada ato de perdão é um rompimento. Cada lágrima derramada em oração é um rompimento. Cada Senhor, eu te entrego isso, é uma chave girando no mundo espiritual. Mas o rompimento só se completa quando há substituição. Não basta expulsar as sombras. É preciso preencher o espaço com luz. Jesus disse que quando um espírito é expulso e a casa permanece vazia, ele volta com 7 piores. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Isso significa que a libertação precisa ser seguida de habitação. O rompimento é a libertação. O Espírito Santo é a habitação. Deus não quer apenas que você se livre, Ele quer te encher. Não quer apenas remover o peso, quer te dar propósito. O rompimento é o início do recomeço. E há um detalhe precioso: romper é escolher paz em vez de controle. É confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando o coração não entende. É deixar que Ele seja o Senhor da história e não apenas um observador dela. É aceitar que algumas respostas só virão quando o novo já tiver começado. Quando você decide romper, o passado perde autoridade, o inimigo perde território e a alma ganha asas. Talvez o que te prende não seja uma pessoa, mas um pensamento. Não seja um erro, mas uma culpa. Não seja o que fizeram com você, mas o que você acredita sobre si mesmo. Hoje o Espírito Santo te convida a soltar, a abrir as mãos, a parar de lutar contra o que Deus já decidiu encerrar.
O rompimento não é destruição, é libertação. É o momento em que o céu diz: agora posso fazer de novo. Antes de avançarmos, quero te convidar a um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu rompo com o que me prende e recebo tua liberdade. Essa frase é mais do que uma declaração, é uma aliança espiritual. Quando você escreve isso, o céu testemunha. Deus honra corações que escolhem liberdade, porque o Espírito dele habita onde há espaço. No próximo bloco, vamos mergulhar no passo seguinte dessa jornada. O chamado para o novo tempo, a estação que o céu está abrindo. Vamos entender como o rompimento abre as portas para uma nova estação espiritual e como reconhecer os sinais de que o céu já começou a mover a sua vida para algo extraordinário. 10. O chamado para o novo tempo, a estação que o céu está abrindo. Há um momento em que o céu começa a mover as peças do tabuleiro espiritual, e quem vive debaixo da vontade de Deus sente isso, mesmo que ainda não entenda. Depois do rompimento, o Espírito Santo começa a soprar os ventos do novo tempo. E esse sopro é inconfundível. Ele muda atmosferas, desconstrói zonas de conforto e desperta no coração uma santa inquietação. De repente, aquilo que antes fazia sentido começa a perder o sabor. As conversas, os lugares, os hábitos e até os sonhos antigos parecem se tornar pequenos demais para a nova dimensão que Deus quer te levar. Isso é o sinal do chamado para o novo tempo. O novo tempo de Deus não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração muda de direção. Antes de conduzir o povo de Israel à terra prometida, Deus precisou mudar a mentalidade deles. Tirar o Egito do coração foi mais difícil do que tirá-los do Egito. Assim também é conosco. Não basta Deus abrir novas portas se ainda estamos olhando para as que Ele fechou. O chamado para o novo tempo começa com um convite silencioso. Filho, pare de olhar para trás. Deus não te chama para continuar lamentando o que passou. Ele te chama para ver o que está nascendo. E esse chamado vem de maneiras diferentes. Às vezes, ele se manifesta como uma nova oportunidade inesperada. Outras vezes, como uma necessidade de recomeçar, mesmo sem entender para onde ir. Pode vir por meio de uma palavra que queima o coração, de um sonho que volta a pulsar, ou até de um desconforto santo que te tira da estagnação. Quando Deus quer inaugurar uma estação, Ele primeiro desperta o espírito. Ele faz você sentir que algo está mudando, mesmo que os olhos ainda não consigam ver. É o que Isaías descreve no capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? O novo tempo não chega com aviso humano. Ele chega com revelação divina. Mas é importante entender que o novo tempo não é automático. Ele é uma resposta. Deus pode abrir as portas, mas só entra quem responde ao chamado. O Espírito Santo te chama para o novo, mas você precisa dizer sim. Um sim que não é apenas verbal, mas espiritual. Dizer sim é deixar o controle, é abandonar o medo, é caminhar mesmo sem mapa. Deus não te mostra o caminho inteiro, Ele te mostra o primeiro passo. Abraão ouviu: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E ele foi. O novo tempo começa quando você obedece mesmo sem entender. O chamado para o novo tempo também exige discernimento. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem todo fechamento é ataque do inimigo. Às vezes Deus fecha o que é bom para liberar o que é eterno. Ele retira apoios humanos para te ensinar a confiar apenas nele. O novo tempo é um período de ajustes espirituais, onde o que é supérfluo cai e o que é essencial permanece. É quando Deus redefine as prioridades, reordena o coração e refina a fé. É um tempo de separação entre o que parecia certo e o que é verdadeiramente celestial. E quando esse alinhamento acontece, tudo que antes era pesado se torna leve, porque o Espírito começa a conduzir.
Muitos não percebem o novo tempo porque ainda esperam que ele venha embalado em perfeição. Mas o novo de Deus, muitas vezes, chega disfarçado de desafio. José foi chamado para governar o Egito, mas o caminho começou numa prisão. Davi foi chamado para o trono, mas o processo começou no deserto. Ruth foi chamada para um novo futuro, mas começou catando espigas. O novo tempo não começa com glória. Ele começa com obediência. Quem enxerga apenas o presente perde o futuro. Mas quem caminha pela fé sabe que cada ato de obediência é uma semente plantada no solo da promessa. O Espírito Santo quer te fazer entender que este novo tempo não é apenas uma fase, é uma convocação. O céu está abrindo uma estação de renovo e o convite é pessoal. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. O que Deus tem preparado não é uma repetição do passado, é algo que nunca existiu antes. O novo tempo é inédito. É o terreno onde o sobrenatural se manifesta, onde o que parecia perdido volta com propósito, onde o que parecia encerrado se transforma em testemunho. Mas há um segredo espiritual aqui. O novo tempo só floresce no solo da fé. Se você tentar entendê-lo com a mente, vai resistir. Se abraçá-lo com o coração, vai prosperar. É tempo de confiar, não de controlar. É tempo de andar, não de analisar. É tempo de crer, não de temer. O novo tempo de Deus não precisa da sua explicação, precisa da sua entrega. E talvez você sinta medo. Medo de recomeçar, medo de se decepcionar, medo de sair da zona segura. Mas lembre-se, o medo é o último guarda do passado. Ele tenta impedir você de atravessar o portal do novo. E a única maneira de vencê-lo é avançar. Quando você dá um passo, mesmo tremendo, o céu te sustenta. Quando você responde ao chamado, os céus se movem ao seu favor. Antes de avançarmos, quero te convidar a fazer um ato profético. Escreva nos comentários: Senhor, eu aceito o teu chamado para o novo tempo. Essa frase é mais do que uma confissão, é um decreto espiritual. Quando você escreve isso, está dizendo ao céu que está pronto para atravessar. E Deus sempre honra os corações que dizem sim. No próximo bloco, vamos entrar na penúltima parte desta mensagem. O convite à decisão, a escolha que destrava o futuro. É o momento em que a palavra deixa de ser apenas ensinamento e se torna transformação. Prepare o coração, porque o que vem agora é o chamado direto do Espírito Santo para uma decisão que pode mudar o rumo da sua história. 11. O convite à decisão, a escolha que destrava o futuro. Chega uma hora em que o Espírito Santo deixa de apenas falar e começa a chamar. Ele não quer apenas que você entenda a mensagem, ele quer que você responda a ela. E talvez esse seja exatamente o momento que o céu estava esperando. O instante em que o seu coração decide soltar o passado, romper com o que ficou e caminhar para o futuro que Deus desenhou para você. Toda revelação bíblica, todo ensino espiritual, todo mover de Deus em sua vida sempre te conduz a um ponto: a decisão. A verdade é que muitos vivem paralisados não porque Deus não falou, mas porque ainda não decidiram obedecer. Ficam no meio do caminho, com um pé na promessa e outro no passado. Querem o novo, mas ainda se apegam ao antigo. Querem o futuro, mas ainda se alimentam de lembranças que já deveriam ter morrido. Mas o céu está dizendo: hoje é o dia da decisão. Porque há um tipo de bênção que só é liberada quando o coração escolhe o caminho da obediência total. Deus nunca força ninguém. Ele convida. E todo convite de Deus vem acompanhado de promessa. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: segue-me, ele não explicou os detalhes, não mostrou o destino, apenas estendeu o chamado. E Pedro decidiu. Uma decisão simples, mas que mudou toda a sua história. Ele deixou as redes, o barco, o passado e seguiu. E foi nessa escolha que o destino dele foi destravado. O futuro se manifesta quando o coração decide. Hoje, Deus está te chamando para essa mesma decisão.
Talvez não para deixar um lugar físico, mas para deixar uma estação espiritual. Ele está te convidando a sair da prisão da lembrança, da culpa, do medo, do controle. Está te chamando a dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque é nesse ato de rendição que o futuro começa. A promessa não se ativa no dia em que Deus fala, mas no dia em que você responde. Olhe para trás, apenas para reconhecer o quanto Deus te sustentou até aqui. E então, olhe para frente, porque o céu está abrindo um caminho onde antes só havia deserto. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo o teu amanhã. Mas você precisa dar o passo. O mar só se abriu depois que Moisés ergueu o cajado. O Jordão só se abriu depois que os sacerdotes molharam os pés. A muralha de Jericó só caiu depois que o povo marchou. Deus age no movimento da fé. Essa é a hora em que você precisa se posicionar espiritualmente. Dizer com clareza: eu escolho o novo de Deus. Dizer que o passado não te define mais. Que as feridas não têm mais autoridade sobre o teu futuro. Que a dor que te paralisava agora será testemunho do poder de Deus em te restaurar. Que o tempo perdido será redimido, porque quando Deus entra em uma história, até o que foi quebrado volta a ter propósito. E talvez o inimigo esteja tentando sussurrar que é tarde demais, que você já falhou demais, que o novo não é mais para você. Mas Deus está dizendo: enquanto há vida, há promessa. E enquanto há promessa, há futuro. Ele não está procurando pessoas perfeitas, está procurando corações disponíveis. E se o seu estiver aberto, ele pode transformar o fim em recomeço, o deserto em jardim e a lágrima em semente. Essa é a tua encruzilhada espiritual, o ponto onde a fé decide o rumo da história. Você pode continuar preso ao que foi, ou pode escolher caminhar rumo ao que será. E o céu te garante: se você der o primeiro passo, Deus cuidará dos próximos. Agora feche os olhos e respire fundo por um instante. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Talvez você perceba algo diferente. Um peso saindo, uma paz entrando, uma voz suave dizendo: eu estou aqui. Esse é o Espírito Santo confirmando que este é o seu momento. E eu quero te convidar a selar essa decisão. Escreva agora nos comentários: hoje eu decido viver o novo de Deus. Não é apenas uma frase, é um ato profético. É a tua aliança pública com o futuro que o céu preparou. E quando você escreve, o mundo espiritual reconhece a tua fé. Mas antes de encerrarmos, no próximo e último bloco, eu quero te conduzir a um fechamento profético e emocional, uma oração de libertação e consagração, para que tudo o que Deus começou nesta mensagem se torne vida dentro de você. Porque a palavra pregada precisa se transformar em presença vivida. Conclusão: o selo do Espírito Santo e a oração do novo começo. Se você chegou até aqui, saiba que isso não aconteceu por acaso. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem como esta, e os que permanecem são os que o Espírito Santo escolheu para algo maior. Há algo especial reservado para quem não apenas ouve, mas permanece. Porque o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Chegar até este ponto é sinal de que o céu está te marcando. O que começou como uma simples curiosidade, agora se transformou em um encontro divino. Deus está te chamando para um novo começo, e este é o momento de selar isso no Espírito. Durante esta jornada, você entendeu que há coisas que precisam ser deixadas para trás, não porque foram insignificantes, mas porque já cumpriram o propósito delas. Aprendeu que o futuro que Deus preparou não pode ser habitado por quem insiste em carregar o passado. E agora, o Senhor está diante de você, estendendo a mão, dizendo: vem, porque há mais. O novo tempo de Deus não é um amanhã distante. Ele começa no momento em que o coração diz sim. Muitos vivem esperando que Deus mude as circunstâncias, mas Ele está esperando que mudemos a postura. É a fé que destrava o futuro. É a obediência que abre o caminho. É a confiança que acende a promessa. E hoje, neste instante, o Espírito Santo quer selar em você tudo o que foi plantado. Cada palavra, cada reflexão, cada lágrima,
cada decisão silenciosa que brotou no teu coração enquanto ouvia esta mensagem. Nada disso foi em vão. Foi o céu trabalhando em silêncio, quebrando cadeias que você nem sabia que ainda te prendiam, limpando feridas antigas e preparando o terreno da sua alma para o novo florescer. Talvez o seu passado tenha sido pesado. Talvez você tenha sofrido traições, perdas, humilhações ou frustrações que o tempo não conseguiu apagar. Mas Deus não está te pedindo para esquecer. Ele está te convidando para ser curado. E a cura não é apagar o que aconteceu, é fazer com que o que aconteceu já não doa mais. É quando você olha para trás e já não sente dor, mas gratidão. Quando você entende que o deserto não te destruiu, te treinou, que as lágrimas não te afogaram, te purificaram, que as decepções não te pararam, te prepararam. Deus nunca desperdiça uma dor. Tudo o que Ele permite é matéria-prima para um futuro glorioso. Por isso, hoje, você está diante de uma escolha espiritual. E essa escolha é entre continuar preso às lembranças ou caminhar rumo à promessa. O passado é conhecido, mas o futuro é sobrenatural. O passado é humano, o futuro é celestial. O passado está cheio de memórias, o futuro está cheio de milagres. O passado te chama para o conforto, o futuro te chama para o propósito. E Deus está dizendo, escolha o propósito. Eu quero que você faça algo agora, não como um gesto simbólico, mas como um ato espiritual. Escreva nos comentários, eu sou o novo que Deus está fazendo nascer. Essa frase é o selo da sua fé, é o testemunho público da sua decisão. Quando você escreve isso, está dizendo ao mundo espiritual, acabou. O passado não tem mais poder sobre mim. A partir de hoje, eu vivo o novo de Deus. Sinta o peso das correntes sendo quebrado. Sinta a presença do Espírito Santo tomando conta do ambiente onde você está. Talvez você perceba um arrepio leve, uma paz profunda ou até lágrimas descendo. Não resista. É o sinal de que Deus está tocando o mais profundo do seu ser. Ele está reconstruindo o que foi quebrado e liberando você para viver o novo tempo. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Deixe que esta oração seja a tua voz diante do céu. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra. Obrigado porque mesmo quando eu não via saída, o teu amor me alcançou. Hoje eu escolho deixar o passado nas tuas mãos. Eu solto o que me prendia. Eu libero o que me feriu. Eu renuncio tudo aquilo que me afastava do teu propósito. Espírito Santo, apaga as lembranças que me impedem de seguir. Cura o meu coração. Queima com teu fogo tudo o que não vem de ti e enche o meu coração com tua presença. Eu declaro que a partir de hoje o meu futuro está nas tuas mãos. Eu escolho viver o novo de Deus, caminhar por fé e não por vista. Que o teu Espírito me conduza a cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça em silêncio por alguns instantes. Não pule, não saia, não distraia a mente. Fique apenas em silêncio, enquanto a música que toca ao fundo envolve o ambiente. Este é o momento em que o Espírito Santo sela o que foi dito. Há uma unção de paz sendo derramada sobre a tua vida. Receba. Deixe que essa presença te renove por dentro. Quando o vídeo terminar, se possível, continue em oração. Diga algumas palavras de gratidão ao Senhor. Louve por este dia, pela tua história e por este recomeço, porque algo novo está realmente nascendo. E lembre-se, toda vez que o passado tentar te chamar, responda com fé. Deus já me colocou no novo. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Você pode ser o instrumento que o céu usará para libertar outra vida. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça conosco. Aqui, você não está apenas ouvindo mensagens, você está caminhando em uma jornada espiritual, passo a passo, guiado pela palavra de Deus. Você chegou até o fim, e isso te faz parte de um grupo especial. Um grupo de escolhidos que não apenas escutam, mas respondem. E para que eu saiba quem são esses corajosos que chegaram até aqui, escreva nos comentários. Eu sou a prova de que Deus faz novo o que parecia perdido. Essa frase será o nosso sinal.
o selo desta mensagem. E toda vez que alguém ler essas palavras, sentirá o mesmo poder que agora está te tocando. Fique em paz. Fique em Cristo e lembre-se, o seu futuro já começou.